O primeiro treinador a escutá-lo foi José Maria Pedroto, antes de revolucionar o Futebol Clube do Porto. Depois disso, foi mestre de Jesualdo Ferreira, Carlos Queiroz, Nelo Vingada, José Mourinho, José Peseiro e, mais recentemente, adjunto de Jorge Jesus. Tudo porque um dia olhou para o treino e afirmou que não se treina o físico, mas sim seres humanos. Um dos maiores filósofos do desporto mundial que admite não perceber nada de futebol. O professor Manuel Sérgio é o convidado desta semana do Cultura Tática, do António Simões. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. António, a admiração pelo professor Manuel Sérgio é grande e de longa data, não é? Exatamente. Bem-vindo. É com muito gosto que nos recebemos aqui. Só disse há pouco uma frase que expressa exatamente aquilo que um amigo representa do seu conhecimento, do seu saber, que é um oceano para nos ensinar. E digo isto com toda a humildade, porque reconheço o professor Manuel Sérgio como a maior referência do estudo, não só do jogo ou da bola, mas do homem no jogo e na bola. E, portanto, é com muito orgulho que eu e o Pedro o recebemos aqui para ouvir, seguramente, coisas que ainda não ouvimos em parte nenhuma. Muito obrigado. Olha, eu também quero agradecer. Em primeiro lugar, porque estamos rodeando um grande jornalista que é o Pedro Martins. Um grande jornalista. Obrigado, professor. Muito obrigado. E em segundo lugar, olho para si e olho para alguém que admiro há muitos anos. O senhor, para mim, é um herói da cultura. Aliás, considero um dos maiores futebolistas de sempre, do futebol português, de sempre. Só quem o não viu jogar é que pode negar aquilo que eu acabo de dizer. Demais, eu considero o desporto, designadamente o futebol, o fenómeno cultural de maior magia no mundo contemporâneo. Ponha o Benfica a jogar aqui com o Esse já não existe. Já não existe. Outro qualquer. E o Estádio da Luz está quase cheio. Ponha um poeta a dizer poemas, o maior poeta do mundo, tem lá a família. Eu não quero dizer que isto esteja certo. Sim, Estou a dizer que, atualmente, isto acontece. Repito-me, o futebol, o desporto, designadamente o futebol, é o fenómeno cultural, é cultura também, é o fenómeno cultural de maior magia no mundo contemporâneo. Portanto, é para mim uma honra estar convosco. Muito obrigado, professor. Pelas razões que acabei de enumerar. Muito obrigado, professor. Obrigado. Já o seu pensamento está escrito e está muitas vezes repetido e replicado por muita gente. Tenho essa vantagem. Tenho tudo escrito de maneira... Mesmo que queira mentir, já não posso. Está tudo escrito. Mas foi, no entanto, foi também dirigente, foi jogador do Belenenses também? Não, jogador não, fui 24 anos. Eu nunca pratiquei desporto federado. Mas toda a vida estive próximo Mas esteve próximo deles. Porquê? Porque eu morava ao pé das Salésias. Morava junto das Salésias e desde miúdo, Capela, Vasco, Feliciano, Amaro, grande jogador meio campo. Amaro, Gomes, Serafim, Mário Coelho, Quaresma, Andrade, Zé Pedro, Rafaela, toda essa gente eu conhecia. Hoje não são a minha segunda família, mas já foram. Hoje a minha segunda família são aquilo que um grande poeta francês, Baudelaire, chamava os faróis da humanidade. Portanto, eu tenho autores que estão sempre próximos de mim, que são a minha segunda família. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. O Evangelho, para mim, é o primeiro livro que eu leio. Depois, Spinoza. Depois, depois a área da fenomenologia, o Searle, Maurice Merleau-Ponty. E, por fim, o Emmanuel Mounier e o padre Pierre Teilhard de Chardin. São mais ou menos homens que eu leio frequentemente. Chamo a eles... A sua primeira família. Que
são também faróis da humanidade. Professor, mas dizia então, foi praticante não federado de futebol e de outras coisas, ajudou o Futebol Clube do Porto de Pedroto, é verdade, trabalhou com Jorge Jesus no Benfica, afinal qual é o seu clube? Do clube? O Belenenses, sempre foi. Agora é que já não posso dizer o contrário, eu sempre disse isso. Agora aos 86 é que mudava de clube. É evidente que hoje o Belenenses não sei o que qual é o seu Belenenses? Sabe se é o clube ou sabe? Ainda sabe. Não sei. Ainda não descobriu? Não, ainda não sei. O Belenenses não me parece um Belenenses das distritais. O Belenenses tem que jogar sempre. Não sei, julgo eu. Veja bem, estamos num tempo que estas coisas acontecem e que as pessoas procuram explicar, explicam-se muito mal. É verdade. Muito mal. É verdade. Mas a propósito do Pedro, tinha falado no Jesus, eu antes disso eu vou-lhe falar um pouco do Pedroto. Do Pedroto? Do Pedroto. Do Sr. Pedroto, sim, senhor. Eu escrevi umas coisinhas e, a determinada altura, apeteceu-me definir os estudadores que eu tive através de uma palavra. É um desafio para mim. Eu lembro-me perfeitamente do que disse, que escrevi sobre o Bela Gutmann, que também tem a ver muito com o Pedroto, o estudo. Mas eu acho que Pedroto foi pioneiro naquilo que foi o entendimento e o conhecimento, o que representava o jogador. No seu puro recurso, era ali que estava. Foi o meu treinador, era um jovem, eu era um miúdo, fomos campeões da Europa de Júniores com o Pedroto. Claro. Deixou uma grande amizade. O senhor foi o primeiro campeão europeu de júniores de futebol. Não falam disso. Pois, já passou, foi em 61. Aliás, vejam bem isto, em 61, em abril, eu sou campeão europeu de júniores. Em maio de 1962, sou campeão europeu de séniores. Justamente. Alguns hoje dizem assim, bom, não jogo mais, a carreira terminou. Já acabou, não é? Não, mas para dizer que eu tenho admiração por esta gente, que depois outros também aparecem, não é? O caso Mourinho, etc. O meu amigo tem conhecimento com esta gente toda. Eu convivi com essa gente está. toda, é verdade. Fala-nos um pouco, porque eu não quero fazer comparações com aquilo que foi a sociedade há 50 anos e aquilo que é a sociedade hoje. Eu quero saber qual o índice de inteligência desta gente. O que é que pensam do jogo? Como é que pensam o futebol? Está a ver? Era um pouco... E o meu amigo teve a oportunidade de conviver com eles. Eu tive a oportunidade de falar com eles, não é? Todos. A comparação entre o José Mourinho... Vamos lá ver, o José Mourinho é um superdotado intelectualmente falando. No meu entender, o José Mourinho não sabe mais futebol que os outros. Muitas vezes sabe resolver as situações intelectualmente muito mais rápido e de forma muito mais coerente do que outros. Essa é a força do José Mourinho. A força do José Mourinho está precisamente na sua inteligência. O Sr. Pedroto, que eu talvez não sei se conheci tão bem, o Sr. Pedroto era um homem de grande curiosidade. Olha, ouvi-me falar num congresso médico sobre um tema, o racionalismo na educação física e na medicina, em que eu, a alturas tantas, disse que o treino desportivo estava errado. Veja isto. Acabei de falar, depois seguia-se um cafezinho e o Pedroto veio ter comigo, acompanhado da menina dele, da filha, que é hoje médica no Porto. Exato. Apresentou-me, estava ela no 2º ano de medicina, a doutora Isabel. E então, vem ter comigo e disse: senhor, desculpe, o senhor tem que me explicar porque é que considera que o treino está errado. E lá fui uma vez ao Porto falar com ele. Ele ia para a pastelaria Petúlia. Sim, tinha os seus amigos, sim. Pois, íamos para lá e tal. Eu tive que lhe explicar, no meu entender, porque é que estava errado. O treino naquele tempo estava errado porque era demasiado fisiológico e tinha um erro de princípio. Dizia que a ciência básica do treino era a medicina, era a fisiologia. E eu dizia que a ciência básica do treino era uma ciência humana, era o ser humano. E ele
disse-me que concordava comigo. O Sr. Pedroto, quando eu lhe digo isto, olha, eu tenho vergonha de dizer isto. Não tenho, o meu amigo arriscou, não é? Eu arrisquei. Arrisquei, mas não tenha vergonha, diga à vontade. Toda a vida. Claro, mas é tão bom agora de saber. Ele diz ao Zé Neto, aquele tipo, para mim, é um profeta. Peço desculpa. Não tem nada de desculpa, isto é muito engraçado. O que acontece? Talvez não devesse dizer isto. Não mas sei, realidade... não sei se é perfeito ou não, mas as teorias aplicadas por si, por Pedroto e depois por todos os outros à frente, vêm-lhe dar razão. Não é. Quer dizer, o que me vem dar razão é que não se pode estudar o desporto sem partir do princípio que o desporto é uma ciência humana, não é? Antigamente era preciso estudar o fim. As palavras ainda significam o que antigamente se estudava, não é? Porque as pessoas esquecem uma coisa. O vocabulário, a criação de um novo vocabulário, é um dos momentos da investigação científica. À medida que eu avanço, o meu vocabulário tem que avançar também. Sim, lógico. Não estou a ver a mesma coisa. A expressão atividade física era no tempo em que se pensava que, de facto, isto é do racionalismo. Isto agora aqui era uma aula, nunca mais acabava. Mas é o tempo do homem-máquina. A gente tinha tanto mais saúde quanto mais tivesse o nosso corpo semelhante a uma máquina. Se o nosso corpo funcionasse como uma máquina seria mais nós saudável. Necessariamente teríamos saúde. Está errado, não é? Não é só o corpo. E o corpo entendido como matéria, como físico. Isso leva-me aqui a este ponto que é atual, que se começa a discutir. Se não há... o conhecimento não faz mal a ninguém, mas quando ele é exercitado excessivamente, pode trazer alguns problemas. No caso concreto do futebol, o conhecimento do treino físico começa a trazer excesso naquilo que foi a alteração do jogo, porque queremos ser mais atletas do que jogadores de futebol. Este é um problema. Porque, e aqui vou um bocadinho atrás, exatamente para lhe dizer o que acabou de dizer. Ou seja, a riqueza está sempre no ser humano. Está sempre ali. É o homem todo que está em tudo o que fazemos. Como há pouco dizia, não é? Quem dá uma estalada sou eu, não é a minha mão. Exatamente. Não é o físico. Absolutamente, não é a parte do físico. Exatamente. Atividade física, outra expressão. Outra coisa, também a palavra psicomotricidade. A palavra motricidade na escola filosófica que eu sigo, a fenomenologia, é movimento com intencionalidade. Não é preciso pôr lá psico para nada. Porque quando fala em motricidade, quando se fala em movimento, fala-se também da intencionalidade. O movimento verdadeiramente humano tem intencionalidade, senão não é humano. Claro. É um reflexo só, não é? Absolutamente. Vê futebol desde os anos 30, é verdade? Olha, o primeiro jogo que me lembra assim um bocadinho foi a vitória da Académica sobre o Benfica 4-3 na primeira Taça de Portugal nas Salésias. Porque as Salésias eram até... Era um dos únicos relevados que havia na altura. Vamos lá ver se eu acerto, julgo que acerto. Até 1944 foi a inauguração do Estádio Nacional. O campo relevado era o campo das Salésias. Não havia outro em Lisboa. Não havia outro. Parece que havia o Lima no Porto. Portanto, estamos a falar desde 1939, que é o primeiro jogo que se lembra. Que eu vejo. Qual é que foi, na sua opinião, a melhor equipa que viu jogar? Fala-se muito do Barcelona de Cruyff, fala-se muito... A melhor equipa que eu vi jogar... Guardiola. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Claro que eu nunca vi as equipas todas. Eu estive para ser professor no INEF de Madrid, há muitos anos. E um dia, uma pessoa, foram amigos aqui do nosso amigo António Simões. Quem dava futebol nesse tempo
no INEF de Madrid, era o Santa Maria. Central. O Central argentino, do Real. Com quem o meu amigo jogou. Sim, é verdade. E um dia eu desço e quem é que encontro? Estava ele com o Di Stéfano. Para mim o Di Stéfano foi o maior jogador do mundo que eu tenha visto. Eu nunca vi melhor que o Di Stéfano. O Di Stéfano era todo perfeito, sabe? Chutava bem, pensava bem. A parte final já não era bem a mesma coisa. Sim. Quando ele joga aqui e leva 5. Quando o meu amigo entra... Aqui, portanto, no jogo, quando o meu amigo entra no futebol... Não é? Sim, em 62 eu tinha 18 anos, ele já tinha 35. Pois, já tinha 35, quando o meu 36, sim. Da maneira que... E a melhor equipa que eu vi, talvez... Em Portugal, a melhor equipa que eu vi foi a de Simões. A de Simões. Costa Pereira... E sei as equipas todas de cor que eu via. Costa Pereira, Mário João, Germano, vá lá, Cruz e Ângelo, Cavém e Coluna, Zé Augusto, Eusébio, Águas e Simões. É essa. Esta, a sua equipe. Depois vem o Torres. O lugar do Zé Augusto. Depois vem o Torres a seguir. Sim. Sim, eu ainda joguei com o Zé Águas. Foi o meu primeiro grande capitão, a grande referência. Zé Águas sai... Quando Fernando Vieira chega ao Benfica e o Mário Coluna passa a ser o capitão. E, curiosamente, eu tenho estas duas grandes referências na minha vida desportiva profissional e acabo por ser o capitão recebendo deles esse toque de liderança. É claro que nós temos sempre uma liderança muito pessoal, mas eu não teria sido capitão do Benfica da forma como fui sem eles. Porque eles eram efetivamente aquilo que é o entendimento e o comportamento na relação jogo e responsabilidade para os tempos muito à frente dos outros. Mas isto é indiscutível. Eu não digo isto por terem sido meus conselheiros. Não é por acaso que os senhores ganham. Não foi por acaso. Não é por acaso que a gente ganha tanto. Ser capitão do Benfica era uma verdadeira instituição na altura, não é? Era tomar decisões. Até mesmo depois do António, o Humberto Coelho, o Tony são herdeiros de toda essa... Depois de mim eles aparecem. Os senhores vão 3 vezes consecutivas à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Nunca nenhuma equipa fez isto em Portugal. 3 vezes e depois o senhor ainda lá volta. Sim. Em 65 e 68. Absolutamente. O senhor ainda vai 5 vezes à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. É extraordinário que esta geração, e que aqui o nosso querido amigo professor falou e que disse ali rapidamente aqueles 11, não é? É que isto fica memorizado. Em 7 anos faz 5 finais europeias, ganha 2 e na base desta geração faz um 3º lugar no Mundial. É difícil repetir isto. Muito complicado. Todos ao mesmo tempo, todos a pertencer à mesma geração. Podemos juntar ainda nessa geração a Taça das Taças do Sporting de 66. Exatamente. Aquela década é um período extraordinário para o futebol português que é desconhecido. A partir do momento em que o Benfica ganha... Desconhecido não é, mas se calhar é desvalorizado. Não é mesmo desconhecido. Quem é que falava do futebol português? Quais eram as referências que havia em Portugal no que diz respeito ao futebol internacional para falar do futebol português? Nada, o Travassos foi a grande figura, que era o Zé da Europa. Exatamente, e foi uma seleção da Europa. Que depois eu, José Augusto, Eusébio e companhia fomos todos. Sim. Várias vezes, não é? Sim. É verdade. Reflexo desse sucesso. Mas nós éramos desconhecidos para o mundo, não é? Para o mundo, até mesmo para o mundo da imprensa. Sim. Também. É a mesma coisa. Nós chegámos à Inglaterra. Ninguém sabia quem vocês eram. Na Inglaterra estava lá o nosso querido Nuno Ferrari, o senhor Vítor Santos, mais aqui, havia outro, o Caspinhão, o que era. Não víamos ninguém. Quer dizer, era uma novidade até termos gente da África numa seleção, gente de outra cor. Isto é tudo verdade. Não havia gente de cor a jogar em Inglaterra nesse tempo. E vão daqui esta dúzia ou 2 dúzias de gente e resolve fazer aquilo tudo. E é aí que é o espanto, é aí que é o reconhecimento, porque é só a nível de um campeonato do mundo que o verdadeiro palco de reconhecimento universal é feito a um jogador de futebol.
Hoje a Liga dos Campeões tem uma dimensão tremenda. Pois é, mas ainda assim o Campeonato do Mundo é verdadeiramente um palco. Eu quero até dizer o seguinte, quando eles jogavam, quando os senhores jogavam, nós, que não éramos benfiquistas, o Benfica joga na quarta-feira e a gente ia ver jogar estes homens. Agradeço a todos eles na sua pessoa, agradeço-lhe a si e a todos eles na sua pessoa. A gente ia vê-los como se fosse a ópera, como se fosse... Estes homens jogavam à bola. Meu Deus, no meu entender, nunca se jogou em Portugal. Eu ainda vi os 5 violinos, sim. Não estou a falar de cor. Eu era miúdo e lembro-me de os ver, o Travassos, o Vasco, o Albano, estes 3. Bons jogadores. E gostei imenso. A minha grande primeira referência é o Albano. Era o Albaninho. Eu digo isto com toda a naturalidade. Não faltava. É difícil dizer-se hoje, já digo isto há 50 anos. Hoje em dia é difícil. Hoje é muito difícil, não é? As pessoas não percebem isto, porque falta uma cultura. Há uma ausência de cultura desportiva em Portugal que é uma doença, que é uma estupidez. Tal qual. Não é verdade? E, portanto, não faz nenhum sentido que não se reconheça e que não se dê valor a quem o tem. Que bom nós termos gente que podemos dizer bem, que bom. Está o meu amigo e o Zé Augusto, aquela equipa são os únicos que estão vivos. Não, o Ângelo e o Fernando Cruz. E o Mário João, não é? O Mário João, Fernando Cruz e Ângelo ainda estão vivos. Cruz e Ângelo. Eles são os 4 bicampeões europeus vivos. Eu sou o campeão europeu, porque eu não fui bicampeão. Sim, pois não podia. Eles estão vivos. Infelizmente, toda a gente já sabe. Vocês ainda são 5, então, ou 4? Já somos 4 bicampeões e um campeão que sou eu. Somos 5. Sim, não, mas são 5. 5 dessa altura, dos anos 60, sim. Dos anos 60. Já aqui falámos um bocadinho da sua teoria. Há aqui um livro que lhe vamos oferecer, que é Decidir como um Treinador, que é de um jovem treinador, que é o Gil Sousa, que aplica um bocadinho os seus pensamentos. Mas ele fala em mim, é? Não sei se fala, porque confesso que não li o livro, mas a sua teoria, a teoria está lá toda. Agora, gostava era de lhe perguntar, perante tudo o que andou a... estou cá, eu estou. Está? Pronto. É difícil não estar. A primeira coisa que se faz quando se abre um livro é ver a bibliografia. E mede-se até a especialidade da pessoa pelos livros que aparecem na bibliografia. Então, por aí tem muita gente. Gostava de lhe perguntar, tendo inspirado Pedroto, Artur Jorge, Carlos Queiroz, José Peseiro, José Mourinho, Jorge Jesus, qual é o melhor treinador, na sua opinião? Eu sei que é uma pergunta complicada para si. Isso é o melhor treinador que, pelos eitos tempos, é o José Mourinho. Isso é indiscutível, não é? E depois cada qual tem a sua qualidade. É preciso ver uma coisa. Por exemplo, o Sr. Pedroto seria um grande treinador em qualquer parte do mundo, mas viveu num tempo, nunca se esqueça aquela frase do Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. Exato. Ora, a circunstância do Pedroto não pode comparar-se com a circunstância dos outros. Mas esta pergunta que o Pedro, que é uma pergunta natural e normal, e é interessante, nós até é um desafio, que é muito difícil. Esta é uma pergunta difícil. É. Mas eu gostaria muito mais de lhe perguntar assim, de uma outra forma. Sim. Qual o mais inteligente? Qual o mais inteligente? Ora, aí está. É engraçado, o mais inteligente, eu punha o Pedroto e o Mourinho. Está. Sabe porquê? Porque seria injusto se eu pusesse o Sr. Pedroto de lado. Sabe? Era injusto. Um homem que me procurou, um homem que me fez perguntas que mais ninguém me fazia. Ouça, porquê é que o senhor diz que tem que se criar uma ciência? O Pedroto era formidável. Era fora de série. Eu vou confessar aqui... Não é por acaso... Diga. Não é por acaso que ele faz aquela revolução no Porto e no futebol português. Uma revolução como nunca se fez no futebol em Portugal. Eu tive a oportunidade, como jogador, a ser treinado por ele e depois disso continuar a ter acesso a ele. Pois, de acordo. E sempre, para mim, foi um estímulo enorme eu poder falar com o José Maria Pedroto. Porque eu sentia que qualquer coisa saía do José Maria Pedroto que acrescentava ao meu conhecimento. Claro.
E eu era miúdo e lembro-me perfeitamente disto. Quando o Porto vinha jogar a Setúbal, eu ia ter, não era por causa do Porto, eu ia ter com o José Maria Pedroto. É formidável, é. E ali ficávamos até às tantas da manhã e ele tinha sempre teve isso. Carinho, ele tinha um afeto por mim, havia qualquer coisa em mim que o atraía. Foi ele que me tirou da esquerda, que me pôs no meio, na parte de dentro. Ele achava que eu era, portanto, um pouco a inteligência do jogo, aquela coisa. Ora bem, tudo isto revela já uma grande capacidade. E depois tem o trajeto que tem e hoje seria seguramente um grande treinador. Hoje, com as oportunidades dos treinadores portugueses, estaria ao nível, por exemplo, de José Mourinho. Quem o Pedroto? Pois, eu vou-lhe dizer, o Jorge Jesus é um tipo que tem uma excepcional leitura de jogo, que me admirava. Portanto, eu estava nos treinos ao pé dele e ele às vezes até voltava-se para mim, aquele gajo vai fazer isto, e fazia. Portanto, o Jorge Jesus tem uma leitura de jogo excepcional, outros terão outras coisas, sabe? O ser humano, a gente tem que olhar para o ser humano como um ser incompleto sempre. É engraçado que há um grande filósofo, o Gaston Bachelard, que diz: quem se julga com uma cabeça bem feita é porque tem uma cabeça mal feita que precisa urgentemente ser refeita. Quem se julga com uma cabeça bem feita é porque tem uma cabeça mal feita que necessita urgentemente ser refeita. Portanto, todos nós temos limitações. Agora, eu, que de facto tive a sorte de merecer, é uma coisa engraçada. Mas não posso calar, embora eu entre nisto. Treinadores que me convidaram. Hoje rapaziada, que vem ter comigo ainda. Sim. Eu começo assim, eu não sei nada de futebol. Eu não sei nada de futebol. Oh, professor, mas senhor, você não sei nada de futebol. Há uma coisa que eu fiz no futebol português que ninguém fez e não se fala. Eu não sei de futebol. Eu faço um trabalho interdisciplinar com os homens do futebol. O que é que significa? Dou o que tenho, eles dão o que têm e daí nasce uma síntese que é um conhecimento novo. E isto veio a propósito para me ter a oportunidade de dizer isto. A questão de saber mais de futebol, essa já não é mais a discussão. Absolutamente. Acabou. Sim, senhor. Isso está ao alcance de todos. Absolutamente. O que é necessário para quem tem o acrescento de liderança, grande responsabilidade, porque está a lidar com pessoas, está a lidar com jogadores, está a lidar com competição, é perceber quais as palavras a utilizar e quando. Por isso mesmo o amigo falava há pouco disso. Não é? Queria lhe dizer uma coisa, parênteses. Há uma pessoa que deve ter sido um grande treinador, só que o Jorge Araújo no basquete. Exatamente, cá está. Um tipo cultíssimo. Pioneiro. Vocês haviam de puxar mais por ele. Hein? Um tipo cultíssimo, que sabe de desporto muito e também estes problemas da liderança e tudo. Para terminarmos muito rapidamente desta nova geração, Sérgio Conceição, Bruno Lage, já está a acabar. Desta nova geração de treinadores, Sérgio Conceição, Bruno Lage, qual é que gosta mais? Não os conheço suficientemente. O Bruno Lage parece uma pessoa simples. É um homem que está de maneira pura na vida. É aquilo, já falei uma vez rapidamente com ele. O Sérgio Conceição é um homem mais... Sabe, hoje, ninguém vale porque sabe porque ganha, sabe? Essa questão, eu aqui há dias disse uma coisa que é nós estamos completamente a abandonar aquilo que deve ser o princípio da verdadeira discussão de um jogo de futebol, que é falar do jogo. Claro. Mas não, nós falamos do resultado, que é uma coisa diferente. E da forma de obter esse resultado. Resultado, as pessoas falam em função do resultado, em função dos números. Um jogo que não há golos, acham todos que o jogo não prestou. Claro. Não é verdade. E depois cai-se nesta tentação, há um jogo que é 1-0, um dos clubes ganha 1-0, foi a melhor equipa.
imediatamente, porque todos nós somos influenciados pelo resultado. resultado. A primeira discussão que se deve ter é se o jogo teve qualidade ou não. O resultado vem em consequência dessa qualidade para aquela que é a nossa discussão. Claro. Porque muitas das vezes a qualidade apresentada nem sempre corresponde a um bom resultado. O futebol tem essa magia tremenda, não é? Pois, e os senhores, mas ouvir uma pessoa inteligente como o Sr. António Simões é, Muito obrigado. e ao mesmo tempo que fez o futebol, foi... Eu tenho uma frase também, eu tenho muitas frases minhas. A prática é mais importante do que a teoria, e a teoria só tem valor se for a teoria de uma determinada prática. Porquê? Porque a teoria não transforma, o que transforma é a prática. Claro. Eu já li isso em vários lados, Sim, já foi. ouvi dizer. Fui eu. Eu, com toda a sinceridade, António, temos mesmo que terminar. É só para dizer que eu fui muito feliz em ter descoberto essa frase, que eu estou completamente de acordo com ela. António, para terminarmos, onde é que colocaria o professor António Sérgio a jogar? Manuel Sérgio, peço imensa desculpa. Vou abrir aqui uma exceção. Não é dizer que eu não sei aonde o punha, mas atrevo-me a dizer que jogava a qualquer lugar. Portanto, o meu caro amigo teria lugar na minha equipa em qualquer momento, em qualquer jogo, em qualquer lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Para essa. Obrigado. Quero repetir aqui o que disse o Sr. António Simões. Para mim, como outros jogadores como ele, para mim, são heróis da cultura. No dia em que se reconhecer que homens como António Simões são heróis da cultura, nessa altura há mais respeito pelo jogador de futebol. Professor Manuel Sérgio, foi um privilégio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo. António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Foi mais um programa em que tivemos uma ilustre figura da sociedade em Portugal. Daqui a 15 dias voltamos. Até lá, fique bem, fique com o Sport TV.